Good day, mate. How you going? G'day. Aos 50, Austrália. Então, eu fui para a Austrália com quase 50 anos, passei 6 anos lá, e tô fazendo aqui uma série de vídeos para contar algumas experiências que eu tive lá e que talvez sejam úteis para pessoas que tenham vontade de ir para lá ou que tenham curiosidade de saber algumas coisas que acontecem lá. São alguns detalhes, assim, algumas coisas meio simples, meio do dia a dia. Não é nada sobre paisagens ou sobre lugares, porque isso tem muito, você vai encontrar em muitos lugares aí. Então são algumas experiências pessoais que talvez seja legal saber, alguém que esteja indo para lá ou que tenha curiosidade de saber essas coisas. E o que eu queria dizer hoje, falar sobre, é algo que acontece toda vez que você for trabalhar lá, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, tinha isso, tanto os lugares que eu trabalhei quanto os lugares que eu fiz o placement, que seria o estágio, né, daqui. Você tem um dia que se chama induction. O primeiro trabalho que eu arrumei lá, na verdade, eu sempre falo que eu trabalhei em 2 lugares, mas na verdade eu trabalhei assim poucas semanas, se eu não me engano, acho que 3 semanas só, em uma empresa onde eu era cleaner, e foi o primeiro lugar mesmo, foi um amigo que me indicou, me falou, olha, fala que você conhece a pessoa tal, que ele conhecia também, eu não conhecia essa pessoa, mas eu joguei um migué lá e acabaram me contratando, até porque não é muito difícil de conseguir trabalho lá, pelo menos na época que eu estava lá, não era difícil de conseguir, porque eles precisavam muito de gente. Eu tenho visto aí alguns vídeos, não de pessoas falando da sua experiência, mas sim de mídia, né, como eu já indiquei aqui, eu até achei outro, 7 News Austrália também tem canal no YouTube e é boa de assistir para você ir pegando o sotaque australiano. 7 News, ABC News, Sky News, todas a Austrália são as que eu tenho seguido. E eles têm falado como eles estão lidando com esse problema aí de imigração. Eles têm comentado que existe, que está meio difícil de conseguir trabalho na Austrália. Agora, esse difícil de conseguir trabalho na Austrália, que está saindo na mídia, eu me questiono em quais setores que está difícil de encontrar, porque existem vários setores, alguns setores precisam de mais gente, outros setores não precisam tanto. Em quais lugares, né? Porque grandes cidades normalmente têm mais pessoas, menos trabalho, e às vezes cidades menores têm mais trabalho disponível, também dependendo da profissão. Então, se eles também estão falando isso, talvez por causa da pauta da imigração, então que para não incentivar pessoas a irem para lá, eu acho que só a experiência de estando lá para você saber se vai ser fácil ou não, também depende muito da sua experiência anterior e depende muito do seu nível de inglês e da sua comunicação pessoal. Tudo é muito difícil você colocar tudo num balde, né? Tudo num bolo só, como é colocado quando se coloca na mídia as coisas. Então, quando você... esse trabalho eu fui pela primeira vez e trabalhei lá por 3 semanas.
e nem foi falado esse nome, né? Quando eu estava trabalhando lá, eu conversei com uma amiga brasileira, que inclusive é aquela que eu morei na casa dela, que veio para o Brasil enquanto eu morava lá, e tinha o colombiano também morando lá e tal. Ela trabalhava lá no Mater Hospital, e ela falou assim, eu vou... prepara um currículo que eu levo lá, te apresento para a pessoa que contrata e tal, e aí vamos ver se você consegue trabalhar lá no hospital. Esse local onde eu trabalhava não era ruim. A gente limpava escritórios do governo, era num prédio que ficava bem no centro da cidade, no centro de Brisbane, e então eu tomava um ônibus, descia lá no centro e entrava no prédio e tal, limpava 4 andares. Era 4 horas para limpar 4 andares, mas era só passar aspirador, fazer o mapa, que a gente fala fazer o mapa na mesa, porque não podia tirar nada do lugar. A gente tinha que tirar o pó das mesas de escritório, mas não podia tirar nada do lugar. Então você tinha que passar só no meinho mesmo. E ninguém reclamava, sabe? Não precisava ser um trabalho assim exímio, porque ninguém reclamava. Já no hospital é diferente, porque o hospital você trabalha, você está lidando ali com doenças e tal, então tem que ser muito bem limpo. E ela me indicou lá no hospital. Eu mandei para ela currículo e tal, e ela me passou o telefone da pessoa que contrata. De vez em quando eu mandava a mensagem, mandei acho que 2 vezes, mandei uma vez, a pessoa meio que ignorou. Passou uma semana, eu mandei de novo. E lá no escritório não era muito ruim de trabalhar, mas existia assim meio que uma máfia latina. Tinha um pessoal, eu não lembro de que país eles eram, não sei se era da Venezuela, mas eu falava que era máfia latina, porque aquele pessoal que falava espanhol, eles meio que pegavam os trabalhos melhores ali entre eles e jogavam para as pessoas que falavam outras línguas, uns trabalhos mais difíceis. E aí eu preferi então apostar nesse trabalho do hospital. Da segunda vez que eu mandei mensagem, né, no celular, lá não se usa o WhatsApp, lá se usa muito o SMS mesmo, porque o SMS lá, aqui, eu não sei se até hoje é pago, mas quando eu fui para lá era pago, e lá não, lá era gratuito, então ninguém precisava usar o WhatsApp para mandar mensagem gratuita, se usava o aplicativo de mensagem do próprio celular. Mandei mensagem para ela da segunda vez e ela me respondeu assim: I'm wondering if you would like to come here on Tuesday. Eu acho que era Tuesday, to have an induction. Ela falou assim: talvez você queira vir aqui, tudo muito polite, muito educado, né? Talvez você queira vir aqui na terça-feira para fazer uma induction. E meu Deus, o que é essa induction? Será que é entrevista? Será que é um teste? Né? Meu filho, como ele trabalha em restaurante sempre lá, então de vez em quando ele ia no restaurante e fazia um teste. Ele tinha que por meia hora servir mesas e tal, e para eles verem se ele estava apto para o trabalho. Eu pensava, meu Deus, o que é isso? E eu fui assim, eu não me lembro se eu recebi uma mensagem também, que eu falei, não, tudo bem, tá certo, foi isso mesmo. Eu falei, eu vou sim, tô aí e tal. Tava lá pro que desse e viesse, para passar por qualquer experiência. E aí eu recebi uma mensagem falando, então, chega a tal hora e vem com roupa confortável.
Aí a roupa preta, tinha que ser uma roupa preta e confortável, então eu tive até que comprar uma calça, daquelas calça leg, porque eu não tinha, eu só tinha calça jeans e uma camiseta de malha preta. E fui. E aí que eu descobri o que é essa induction. Essa induction eles pegam um dia todo, por exemplo, 8 horas. Nessas 8 horas, eles vão te explicar tudo sobre aquele local onde você vai trabalhar. Eles vão te explicar como funciona o trabalho, o que você tem que fazer, o que eles esperam de você, quais são as visões, a filosofia da empresa e se você concorda com a filosofia da empresa. Eles vão te explicar sobre os procedimentos, procedimentos em caso de incêndio, procedimentos em caso de lockdown. Esses são os mais importantes que tem na Austrália. Na escolinha, pelo menos de 3 a 4 vezes por ano, a gente tinha que fazer uma simulação de incêndio, uma simulação de lockdown. Então, tipo assim, um mês sim, um mês não, a gente fazia uma simulação de cada um, assim, alternados, né? Uma vez lockdown, uma vez de incêndio. E mesmo não tendo, então, tocava o alarme, a gente tinha que pegar as crianças, levá-la para fora, tal, e depois a gente ganhava uma nota, uma avaliação se tinha feito tudo certinho para saber como fazer no caso daquilo acontecer de verdade. E o lockdown é o quê? O lockdown é em referência àquelas ameaças que muitas vezes tem de entrar atirador na escola, entrar atirando em todo mundo, tá? Uma invasão. Seria como proteger as crianças de uma ameaça externa, alguém invadindo a escola. Então, são 2 procedimentos que a gente tem que saber. No caso de pegar fogo, é uma ameaça interna que você tem que evacuar as crianças, e tem todo um processo que a gente tem que seguir para que dê tudo certo. Então, em poucos minutos já tá todas as crianças lá no local correto. Tem um local que já é combinado, que fica a não sei quantos metros, tal. É tudo muito bem planejado e tem que ser seguido à risca. No caso de lockdown, a gente tem que, então, correr, trancar as portas, fechar as cortinas e se esconder num local que não seja visível da porta, porque normalmente as portas são de vidros. Então, a gente tem que se esconder num local que seja protegido, que fique protegido de tiro, que fique não visível para que não saiba, para que não, talvez, passe desapercebido, né? E que e acalmar as crianças para que as crianças não façam barulho. Então, no hospital também, né, esse induction era a respeito do incêndio, de lockdown, que teria que fazer em caso de ameaça de bomba. No hospital tinha ameaça de bomba, na escolinha não tinha. E então, no dia da induction, eles vão te dar todas essas orientações. Eles dão normalmente um livrinho, mas eles falam todos os pontos que tem ali naquele livrinho sobre faltas, sobre uniforme, sobre comportamento, o que você pode, o que você não pode fazer, muitas vezes sobre preconceito, sobre bullying, sobre assédio sexual, como reportar tudo isso se você sofrer isso, o que vai acarretar se você cometer esses comportamentos. Então, tudo isso é explicado no dia da induction.
Eles, a respeito do incêndio, por exemplo, eles mostram as vias, o que você tem que fazer no caso de incêndio, para onde você tem que ir, pelo menos, assim, em cada andar do hospital, em vários lugares tinha um quadrinho com o mapa do hospital, estava escrito assim, com tipo de uma planta, estava escrito assim, você está aqui e a saída de incêndio é aqui. Em caso de incêndio, você tem que fazer esse caminho. Então, em vários lugares tinha isso. Eu vou ver se eu encontro, eu tinha fotos, eu vou ver se eu encontro para colocar aqui, daí eu coloco uma foto de exemplo. E então, esse é o dia do induction. Eles vão te... E daí mostravam, assim, por exemplo, no meu caso, que seria cleaner, eles mostravam o carrinho, o esfregão, para que servia cada equipamento, como usar cada equipamento, onde estavam guardadas as coisas, como encher as garrafas de produtos químicos que a gente usava na limpeza. Aí tudo isso é explicado no dia do induction. Terminando o induction, a gente assina o contrato e ali no contrato também vai constar as horas que você vai trabalhar, se é um contrato casual, se é para você trabalhar mesmo todos os dias, vai ter tudo lá bem detalhado. E também você vai escolher uma previdência privada. Muitas vezes as empresas trabalham com várias e você escolhe uma. Ou você pode dar as informações de alguma previdência privada que você já tenha e você queira que o seu dinheiro seja recolhido naquela previdência privada. Então, todo o trabalho formal que você vai fazer lá, a empresa tem que recolher a previdência privada, que seria o INSS daqui. Mas o INSS lá, o que você vai ter depois do retirement, que é a aposentadoria, você vai... Gente, acaba que as palavras às vezes se confundem, ou esqueço a palavra em português que eu lembro a de lá. Mas tudo bem, isso acontece, né? Então, você vai receber não é pago pelo governo. A aposentadoria lá é um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo assim do que eu sei e do que era quando eu estava lá. Talvez mude, né? Que as coisas mudam, mas enquanto eu estava lá era de um jeito. E assim, você vai receber essa previdência do que você trabalhou lá. E aí tem uma ajuda do governo que é dada o mesmo valor para todo mundo. Por exemplo, para quem nunca trabalhou, então recebe sim uma ajuda de custo do governo semanal. Mas o que você vai receber mesmo é desse seguro privado que você recolheu ao longo de todos os anos que trabalhou lá. Então você só pode, normalmente pode retirar depois que você se aposenta, ou depois da idade da aposentadoria, ou em casos excepcionais. Assim como aqui, por exemplo, você pode tirar o fundo de garantia para comprar casa. Me parece que lá se você estiver comprando uma casa, você pode resgatar aí a sua previdência, mas tem algumas... como é que eu vou dizer? Não é legal você fazer isso porque você vai ter assim, alguns descontos, tal, que se você não tirasse o dinheiro nessa época ainda, você receberia muito mais depois. Então, tem alguns aí contra, né, de você retirar antes da hora, antes do tempo.
Então você vai escolher um fundo e terminou esse dia, você é pago por esse dia como se você estivesse trabalhando normalmente. E aí começa a trabalhar a partir do próximo dia, que eles te chamam normalmente como contratado. Mas o dia do induction é isso que acontece, tá bom? Espero que tenha sido útil, que essas informações tenham sido úteis, e se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo. E deixa aqui um abraço para todo mundo, curte, compartilha com as pessoas que vocês acham que isso vai ajudar de alguma maneira. E vejo vocês no próximo vídeo. See ya!